Hare Krishna, queridos devotos, por favor, você pode ver quem está presente aqui na aula. Vocês parecem que não estão mais falando. Temos a Yamara, Marília Fonseca, Dani Azevedo, Kaleshwara, Prana Krishna Das, Edjane, Jerônimo de Souza, Edi Souza, Mônica, o Fábio, a Marlete Monteiro, a Flávia Ribeiro, a Ana Carolina, Ângela Mello, Maria de Fátima, Lelis, Bhakti West e Mataji Krishna Vijaya. Hare Krishna, muito obrigado pela presença de todos vocês. Então vamos dar continuidade, à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos transmitindo pelo meu Instagram, e também a Fazenda vai transmitir pelo endereço da Fazenda, também pelo Instagram. Ok? Lembrando também a vocês que ontem nós já começamos a leitura da Bhagavad Gita. Então todos os dias, ontem foi lido o primeiro verso. Hoje quem é que vai dar aula? Eita, hoje é a aula especial com o grande sábio e santo Pátraka. Só tem gente poderosa aqui. Então é imperdível. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Então, aqui em Vrajadama, nós estamos no canto 9, se aproximando do 10º canto, né? Onde vamos ter a oportunidade de estudar os passatempos de Krishna, logo, logo. Mas estamos no canto 9 do capítulo 2, intitulado As Dinastias dos Filhos de Manu. Hoje vamos continuar a partir do verso número 15. E vamos ler até o verso número 17. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler o verso sozinho. Kavi Kanyam Vishayeshu Nirispriho Visridya Rajam Sahabandubhivanam Niveshya Chite Purusham Swarotisham Vivesha Kaishora Vaya Param Gataha. Então a tradução de cada palavra. Kavihi, outro filho, conhecido como Kavi. Kanyam, que era o caçula. Vishayeshu, aos prazeres materiais. Nihispriha, não tendo apego. Visridya, após abandonar. Rajam, a propriedade de seu pai, o reino. Saha Bandubhihi, acompanhado de amigos. Vanam, na floresta. Niveshya, mantendo sempre. Chite, no âmago do coração. Purusham, a pessoa suprema. Swarotisham, auto-refugente. Vishesha, entrou. Kaishora Vayaha, um jovem ainda no início da adolescência. Param, no mundo transcendental. Gataha, entrou. Então a tradução, significado, foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Relutando em aceitar o gozo material, o filho caçula de Manu, cujo nome era Kavi, abandonou o reino antes de alcançar plena juventude. Acompanhado de seus amigos, ele dirigiu-se à floresta, sempre pensando na auto-refugente e suprema personalidade de Deus, que está situado no âmago de seu coração. Com isto, ele alcançou a perfeição. Continuando, verso 16. Bom, antes de pular para o verso 16, aqui então, Shukadeva Goswami está explicando para Parikshit Maharaj sobre os descendentes de Vaivasvata Manu. Né? E ele primeiro falou de, como é o nome dele? Vocês lembram? Sujuna? É do primeiro capítulo? Não. Prishabdra foi o primeiro. E agora nós acabamos de ler um verso que fala sobre Kavi, que é o filho caçula de Vaivasvata Manu.
E ele tem essa característica, né, que antes mesmo da juventude, ele abandonou tudo. Né? Ele abandonou todo o reino, né? Então era uma alma muito já desapegada, uma alma muito avançada espiritualmente. E tem assim na história do Vaishnavismo alguns devotos. Eu me lembro agora Narottam Das Thakur. Ele era filho de pais muito ricos, né? E ele desde a infância ele queria vida espiritual, tinha uma vida muito simples, e se eu não me engano, aos 5 anos de idade, alguma coisa assim, muito jovem, ele saiu ao encontro de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Também Raghunatha Dasa Goswami. Raghunatha Dasa Goswami, ele tinha recebido a misericórdia do Senhor Chaitanya. Então, desde cedo, ele também não tinha nenhuma atração, né, pela riqueza, pela assim, a posição, né, que ele tinha obtido devido aos seus pais. Né? E, inclusive, os pais de Raghunatha o casaram muito jovem com uma moça muito bela, tentando prender ele em casa, né? Mas não teve jeito. Né? Parece Pátraca, né? Desde cedo já assim muito envolvido, né? E todo mundo segura Pátraca, para ir, né, Pátraca? É um exemplo e tanto, né, Pátraca? Então, assim, Kavi teve essa característica de muito jovem, né, ter uma vida renunciada. Agora, essa renúncia, gente, não é uma renúncia artificial. Né? Então, muitas vezes, né, uma pessoa que está adentrando a vida espiritual, às vezes tem essa atitude de querer renunciar a tudo, quando ainda não está preparado para isso. Né? A renúncia, ela vem, né, como resultado, né, de nossa prática espiritual. Né? Então, inclusive, outro dia eu tive a oportunidade de me associar um pouco com Angira Muni, que é um devoto grihasta que mora na Rússia e que foi responsável assim pelo programa Bhakti Vriksha da Rússia, que fez milhares de devotos, né? Milhares mesmo. Na época, isso foi em 2016, 2017, tinha mais de 10.000 devotos só provenientes do Bhakti Vriksha. Né? E ele estava falando que no início, né, assim, ele não pregava os 4 princípios, ele só pregava para as pessoas cantarem os santos nomes. Porque quando a gente canta os santos nomes, quando a gente canta mesmo, quando a gente medita nos santos nomes, nós vamos desenvolver desapego do mundo e conhecimento sem causa. Como Krishna fala, Sutta Goswami fala no Srimad Bhagavatam, né? Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayashiyashu Vairagyam Gyana Chatadahaitukam. Então esse verso fala que quando a gente presta serviço a Vasudeva e cantar Hare Krishna um serviço, né? Então nós desenvolvemos, né, Jnana e Vairagya, essas 2 coisas. Então, o que é mais importante é se dedicar a uma prática espiritual. A prática espiritual. E com a prática espiritual, nós vamos desenvolver desapego do mundo e vamos desenvolver conhecimento. E com isso, né, nós vamos naturalmente renunciando às coisas desse mundo material, né, como algo que vem, né, assim, sem muito esforço. Sempre a gente dá o exemplo, né, de que uma pessoa adulta, por exemplo, uma mulher, que quando criança brincava de boneca, mas depois, com o tempo, né, menina que está com sono, hein? Não dormiu direito, não? Trabalhando, depois da reunião. Foi?
Trabalhador incansável, né? Então, uma pessoa adulta, naturalmente, quando vai passando o tempo, né? Na sua juventude, ela deixa de brincar de boneca, porque não tem mais sentido. Então é uma coisa natural, não é que ninguém, não, em geral, força, agora você não pode mais brincar de boneca. Não. Naturalmente, né, vai chegando a adolescência, não é, Pátrica? E aí a gente vai mudando, em vez de brincar de carrinho, agora vai brincar de outras coisas, né, Pátrica? Vai para o mundo afora aí, né, começa a fazer umas extravagâncias. Então a gente vai deixando aquelas que estão naturalmente na consciência de Krishna. Quando a gente pratica o processo, então por isso a importância de seguir o processo, né? Principalmente o cantar do Santo Nome. Então com essa prática do serviço devocional, nós vamos desenvolvendo naturalmente esse desapego, esse desinteresse pelas coisas materiais, né? Mas aqui no caso de Kavi, apesar de não falar de detalhes da vida dele, muito provavelmente, né, ele nasceu já assim, uma alma muito elevada, né, como Krishna fala, às vezes as pessoas nascem e devido às suas vidas passadas, elas progridem muito rapidamente na vida espiritual, né, e elas começam a partir do momento em que elas pararam em sua vida anterior. Então, por isso que a gente sempre fala que é muito importante a gente procurar avançar o máximo possível nessa vida. Não desperdiçar nosso tempo, né? Porque a caminhada é longa e pode ser que a gente não consiga nessa vida, ainda, nessa vida a perfeição, né? E poder voltar diretamente para o mundo espiritual, mas pelo menos vamos ficar bem mais perto e vamos ter menos obstáculos. Então a gente vê aqui, provavelmente Kavi, né, foi, né, primeiro que é filho de Manu, então não é qualquer pessoa, né? Então essa alma era uma alma muito evoluída, né? Então é isso. Então, por ser uma alma muito evoluída, naturalmente, né, nasce já com desapego, nasce com predisposição, né, para a vida espiritual e indisposição para a vida material, nasce numa família adequada, numa família, né, principalmente próspera espiritualmente e também às vezes materialmente, tudo muito favorável, né? A pessoa não vai nascer em Gravatar, não vai nascer, né? E assim por diante, né? Então é isso, né? Então a gente vai ter todas essas facilidades. Por isso que não importa, né, a condição que a gente esteja atualmente, tá? Então a gente deve se esforçar o máximo que a gente puder, né, entendendo que o processo vai continuar na próxima vida. Mas isso não significa, vai começar, então vou deixar para a próxima. Aí quando chega na próxima, muito problema. Vou deixar para a próxima. E nunca sai, né? Então a gente tem que se adiantar o máximo possível para que na próxima a gente tenha mais facilidade, se por acaso a gente vier. Não é? Ok? Então, esse é Kavi, o filho caçula. Agora vai falar sobre Karusha, né? Karusha é outro filho de Manu, e dele surgiu a dinastia Karusha, uma família de kshatriyas. Os kshatriyas Karushas eram os reis da região setentrional. Eles eram célebres como protetores da cultura bramínica e eram todos firmemente religiosos. E, por fim, o verso 17, do filho de Manu chamado Drishta, quer dizer, outro filho de Manu, né? Então a gente já falou de Drishta, falamos de Karusha, falamos de Kavi e falamos do outro lá, que é bem difícil o nome dele. E agora, Drishta.
Então, de Drishta surgiu uma casta de kshatriyas chamada Dharista, cujos membros alcançaram neste mundo a posição de brahmanas. Então, do filho de Manu, chamado Nriga, que é outro filho, surgiu Sumati. De Sumati surgiu Bhuta-jyoti e de Bhuta-jyoti Vasu. Para dar um pequeno significado aqui, aqui afirma-se que Kshatram Brahma Bhuyam Gatam Kshito. Embora pertencessem à casta Kshatriya, os Dharistas foram capazes de converter-se em Brahmanas. Isto claramente sustenta a seguinte afirmação de Narada, do Bhagavatam 7.11.35. Jasya yau lakshanam proktam punsho varnabhi vyam jakam yadham nyatra pidrishyeta tatenaiva vinirdishet. Se em um determinado grupo são encontradas as qualidades dos homens que compõem outro grupo, o primeiro deve ser reconhecido por suas qualidades, por suas características, e não pela casta familiar na qual seus membros integrantes nasceram. De modo algum, é o nascimento um fator importante, pois o que toda a literatura védica de fato enfatiza são as qualidades da pessoa. Om Jnana-timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhihistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpataru Vyascha Kripasindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui Prabhupada está comentando, né, sobre um tópico que é muito importante dentro da nossa tradição, da nossa teologia, que é o fato de que esse sistema de castas da Índia, esse sistema atual, é um sistema deturpado. Né? Krishna, na Bhagavad Gita, fala Chatuvarnya Maya Shristam. Krishna fala que esses varnas, né, os ashramas, as pessoas, ou as classes de pessoas que fazem parte, né, desses ashrams ou desses varnas, elas fazem parte em virtude de suas características, né? Seu trabalho e suas qualidades. Né? Guna, Karma, Vibhaga, Shaha. Guna e Karma. Karma aqui são atividades e Guna, características. Então, como vocês sabem, eu acho que a maioria de vocês também já sabem, com o passar do tempo, o sistema de casta foi deturpado. Então, principalmente os brahmanas, né, de casta, eles estabeleceram que o sistema era um sistema hereditário. Num certo sentido, tem uma lógica, né, e a lógica deles é que se eu nasci numa família de brahmana, é porque o meu karma é para ser um brahmana. Entende? Então esse é o raciocínio deles. Por que uma alma mereceu nascer numa família de brahmana? Então, pode ser, né, um grande indicativo de que nascer numa família de brahmana é porque a pessoa é brahmana, mas não obrigatoriamente. Então existem os brahmanas bandhu, né, são os amigos de brahmanas, que são
é uma terminologia para indicar pessoas que nasceram na família de Brahmana, mas não nasceram, né, com guna e karma, não nasceram com as características e com a habilidade de trabalho, né, para esse varna. Mas por quê? Quem nasce numa família, quem é Brahmana, tem vários privilégios. Então, como respeitabilidade dentro de uma sociedade, facilidades, porque um Brahmana é mantido pelos reis. Né? Então, algumas coisas assim, apesar de que cada varna e cada ashram tem suas facilidades, né? Seus deveres e obrigações. Né? Então, existem os direitos e existe também os deveres. Então, mas só que não só os brahmanas, os kshatras também se apegam aos direitos e muitos não querem, seguir ou cumprir com seus deveres. Então, por exemplo, um kshatriya, ele tem que estar na frente do campo de batalha, ele é responsável pela proteção de todos os habitantes, ele tem muitas obrigações. E também tem muitos direitos. Ele tem direito de ter uma terra, de ter propriedades, né, de receber impostos, né, e de punir as pessoas. Então eles têm muitos direitos. Então só que em Kali Yuga, né, ou reis assim, mal educados, vamos dizer assim, esses reis se apegam aos seus direitos e rejeitam seus deveres. E assim também os brahmanas, eles têm direitos e têm deveres. Um brahmana, apesar de ter todas essas facilidades de ser mantido pelo rei, né, e outras facilidades, o prestígio, tudo, ele também tem obrigações. E um brahmana, ele é austero, ele tem uma vida simples, né? Ele é dedicado a ensinar as pessoas. Ele é um mestre, ele precisa dar exemplo de vida espiritual, de sabedoria, né? Então, muitos só se apegam ao lado, né, dos privilégios e esquecem também seus deveres. Então, com o tempo, esse sistema se deteriorou, né? E hoje a gente tem um sistema, inclusive também, em virtude das invasões, os ingleses, eles também tiveram um papel muito importante para consolidar esse sistema de casta que a gente tem hoje, porque isso gera uma divisão da sociedade e, consequentemente, um enfraquecimento da sociedade. Então, historicamente falando, aconteceram vários fatos que concorreram para esse sistema, né, que Krishna estabeleceu se deturpar. Muitos fatos, tá bom? Mas aqui, para estar aproveitando esse momento para dizer, baseado aqui no Srimad Bhagavatam, que os filhos, né, de Drishta, da dinastia de Drishta, que era uma casta kshatriya, eles se tornaram, então, brahmanas. Então, isso indica que se uma pessoa tem um mestre espiritual adequado e ele segue, né, as instruções do mestre espiritual, ele pode se tornar um brahmana, desenvolver as qualidades de um brahmana. Tá? E isso é o que Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta e tantos outros anteriormente falavam. Então é muito importante que os devotos, sempre eu vou ficar falando isso, né, da prática espiritual e tudo, porque como a gente sabe, por exemplo, né, quando Bhaktisiddhanta deixou esse planeta,
ou deixou esse mundo material. Muitos dos seus seguidores se degradaram e muitos líderes brigaram entre si e tudo. Então isso pode levar uma pessoa a questionar: será que essas pessoas se tornaram realmente Vaishnavas? Será que então isso é verdade? Que um Shudra pode se tornar um Vaishnava? Então também nós somos responsáveis, né, a nossa vida, para também mostrar que mesmo nós ocidentais, miletias, né, que nem se enquadra dentro de uma categoria de Varna e Ashra, que todos nós podemos nos tornar brahmanas. Não é? Prabhupada sempre dizia que a gente tem um sapato grande. Né? Quando a gente é menino é assim, né, Pátria? Então a gente ganhava um sapato grande. Mas desse tamanho, não é? Porque você está crescendo, está em fase de crescimento, senão vai perder o sapato rapidinho. Já ouviram isso, né? Não sei se é só no Nordeste, mas assim, quem é muito rico não tem esse problema. Mas a gente tinha roupa de domingo, né? Só usava no domingo. Roupa de usar em casa, roupa de brincar, era tudo assim, né? Pátrica, eu acho que nasceu no berço de ouro, ele não tinha essas dificuldades, né, Pátrica? Podia, assim, gozar de uma vida muito opulenta. Então, assim, Brahmana, quando a gente vê, de fato, na Bhagavad Gita, né, os sintomas de um Brahmana, então a gente fica assim, poxa, será que eu sou um Brahmana mesmo, né? Samo Dhamma Tapas Shaucham, né? Shanti Arjavam Evacha. Então são várias qualidades, né? Então, devoto, um Brahmana ele é caridoso, um Brahmana ele é limpo, puro, um Brahmana é paciente, tem várias características. Jnana, Vijnana, Astikyam, eles possuem conhecimento, realização do conhecimento, né? Tem fé na Suprema Personalidade de Deus. Tem várias virtudes. Então, a gente não pode ficar acomodado. A gente fica, às vezes, perdido no nosso mundinho, né? Essa televisãozinha interna. Pátrica adora a televisão que ele tem, né? E fica vendo das coisas. E fica... o Vichala está ali. Tá escondidinho, né? Escondidinho de soja, escondidinho de Vichala. Então a gente fica assim muito imerso na minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, né, as coisas que já aconteceram na minha vida e a lamentação. A gente fica perdido nesse mundo e esquece que temos um futuro. E o futuro somos nós que vamos fazer, independente do passado. Podemos escrever um futuro, vocês estão escrevendo um futuro a cada dia que passa. Talvez um futuro que vocês nem imaginavam que teriam. Nem teriam. Então, em vez de ficar imerso no passado, nas coisas que aconteceram, né, que eu fiz isso, me envolvi com aquilo e fica... Porque a mente vai ficar ali borbulhando o tempo todo com essas coisas, né? E aí a gente fica preso a isso, perdendo o nosso tempo. Vamos olhar para frente. É só o futuro. É só no futuro que a gente pode construir algo diferente para a gente. Porque o que já passou, já passou. Né? A gente olha o passado só para não repetir os erros que a gente cometeu. Só para isso. E olhar para frente, criar um futuro diferente. E a gente tem toda a oportunidade para isso, diante desse conhecimento, diante dessa cultura, né, que pode nos tornar pessoas santas, pessoas purificadas, pessoas autorrealizadas, pessoas felizes. E vai ficar remoendo o passado.
tentando encontrar culpados para a minha vida. Isso é perda de tempo. Perda de tempo. Isso é uma armadilha de Maia. É uma armadilha de Maia. Entendem? Como para que interter a gente, né? E a gente fica intertido com muitas coisas, pensando. Podia estar pensando em Krishna. Podia estar pensando em algo muito melhor. Não é? Mas às vezes a gente fica pensando e remoendo coisas que só nos trazem dificuldades, só nos trazem problema. Eu sei que não é fácil, porque essas coisas têm sua força, né? Têm o seu poder de nos arrastar. Mas, né, a gente precisa entender que isso tanto é prejudicial, né, para a nossa vida, como inútil no sentido, né, de melhorar a nossa vida. Né? Então agora vamos construir um futuro, ser brahmanas de fato. Ser brahmanas mesmo. Quais são as qualidades de um brahmana? Então eu vou começar a cultivar essas qualidades. Isso é a oportunidade da vida. Ou vocês querem ser coitadinhos, todo mundo ter pena, né? Paulo, coitadinho de Pátrica, meu Deus. Não, a gente não quer isso, ser um coitadinho. Ser um vitorioso. Né? Conquistamos a vida. Venci a vida. Sabe quem disse isso? Jesus. Venci a vida. Você é o herói. Você é uma alma autorrealizada. Não dei o braço a torcer aos desejos materiais, aos apelos desse mundo material. Resisti a toda essa coisa ilusória. E me dediquei à suprema personalidade de Deus. Me dediquei à vida espiritual, à espiritualidade. Né? Não me deixei levar pela ilusão desse mundo material. Né? Apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, né? De tudo, apesar de tudo, porque todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo passa. É só olhar a nossa história dos acharyas, a gente vai ver. Não é? Então é isso. Então, podemos nos tornar brahmanas pela misericórdia do mestre espiritual, pela misericórdia de Krishna. Então precisamos desejar isso. Né? Agora, se a gente fica no Facebook acompanhando os artistas, né, Prabhu? Querendo ser cantor famoso, aí vai se desviar da atenção, Pátrica. Tem que abandonar essas coisas. E agora, né, tem que... porque às vezes a gente fica vendo os artistas, né, vendo as coisas desse mundo e desejando as coisas desse mundo. Eu estou brincando, mas é muito sério isso. Né? Então agora a gente tem que contemplar a vida dos acharyas, contemplar a vida dos grandes santos, contemplar a vida das grandes personalidades que fizeram a diferença nesse mundo e nos inspirar com essas pessoas. Né? E não precisa ser só da nossa tradição, tem muita gente que venceu a vida, né? E que foram instrumentos de paz no mundo, foram instrumentos de felicidade para as pessoas nesse mundo. E a gente pode se inspirar e ser alguém assim, e não um pobre coitado, né, que vai morrer, sei lá, frustrado, né, porque se entregou aos desejos materiais. Passou a vida inteira lutando para satisfazer desejos materiais. E vai abandonar o corpo sem esperança, sem expectativa de uma vida posterior, superior, melhor. Né? Ok, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta. Aqui não tem e aqui também não. Só o pessoal agradecendo. O Fábio perguntou o horário da aula do Gita.
15 para as 5. 4h45. Mais alguma questão? Não. Estamos com quantas pessoas? 31. Os dois. Não, aqui não tem nenhum, acho que correu todo mundo para cá. Aqui tem 31. Então, muito legal. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês e vamos em frente, né? Então, muito obrigado. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.